Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã queremos te agradecer por mais um dia de vida. Reconhecemos, como disse o salmista, que o Senhor nos escutou e se tornou a nossa salvação. Por isso, com gratidão, nós nos alegramos nesse dia que o Senhor fez e te louvamos pelo privilégio de podermos estar em tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, que a tua palavra encontre lugar em nosso coração, que ela seja como uma semente lançada em terra fértil. Prepara o solo do nosso coração, quebranta o nosso coração. Tira de nós toda dureza, toda distração, repreende na nossa mente toda incredulidade e tudo aquilo que possa impedir o teu mover. Que essa palavra venha frutificar em nós, gerando sabedoria, discernimento, transformação. Que ela nos confronte nas áreas em que precisamos mudar. E também que o Senhor proporcione através dela consolo àqueles que se sentem aflitos, cansados ou desanimados. Que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem sinta o toque do teu amor, da tua graça e do teu cuidado. Nós nos rendemos diante de ti e abrimos o nosso coração para tudo que o Senhor quiser fazer em nós e por meio de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmos 118, do verso 21 ao verso 24, está escrito assim: Eu te dou graças, porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. E o verso 24: Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo quem trouxe você até aqui. Ou foi Ele quem fez com que essa mensagem chegasse até os seus ouvidos. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. É através do seu like que nós conseguimos chegar a milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal, assistiu a esse vídeo antecipadamente. Os membros recebem o vídeo um dia antes. Eles têm acesso ao vídeo um dia antes aqui no YouTube. E lá no meu canal, na aba Comunidade, tem um presente especial para você que é membro do canal. Eu coloquei lá o link para você baixar o e-book Minuto com Deus. É só você acessar a aba Comunidade, clicar no link e o livro vai estar disponível para você baixar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Pastor, eu não sou membro, mas eu queria adquirir o livro online. Ok, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link onde você pode clicar e adquirir o livro. Custa menos de R$10, irmãos, e você estará abençoando o nosso ministério e também estará sendo abençoado. O livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Amém? Então, faça isso.
ou você também pode nos apoiar aqui através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esse texto falou muito ao meu coração, Salmo 118, e ele me revela algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que Deus ouve e responde às nossas orações com salvação. Está no verso 21. O salmista começa com uma expressão de gratidão. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Esse é um princípio fundamental da fé cristã. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele ouve o clamor do seu povo e ele responde com livramento, com redenção e com salvação. E essa salvação, mencionada aqui no Salmo 118, aponta tanto para o livramento histórico que Deus proporcionou muitas vezes a Israel, quanto para a salvação eterna que foi proporcionada através do sacrifício de Jesus. Quantas vezes nós já clamamos a Deus e Ele nos respondeu, não é verdade? Por isso, alegre-se nesse dia. Se você tem vida, se você tem fé, é porque o Senhor já te salvou muitas vezes, em muitas circunstâncias. Eu sei que nesse momento você pode estar diante de muitos desafios, mas eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar. No final da mensagem, eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus responde à minha oração. Deus responde minha oração. Escreva isso aqui com convicção nos comentários. Amém? No verso 22, fala sobre uma pedra angular que foi rejeitada. Olha o que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O salmista aqui aponta para um ato surpreendente de Deus. Transformar aquilo que antes era rejeitado em algo que agora é essencial. Essa pedra mencionada pelo salmista se refere de maneira profética a Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos líderes religiosos, foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas se tornou o fundamento da nova aliança. O que é essa pedra angular? Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra principal, colocada no canto de um edifício, usada para alinhar todas as outras pedras. Ela se sustentava e orientava toda a estrutura. Falando em termos espirituais, Jesus é essa pedra. Ou seja, Ele é o alicerce da nossa fé. E essa palavra do salmista é reafirmada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 42 e 43. Está escrito assim, olha, são palavras de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Irmãos, Jesus confrontou os líderes religiosos judeus com essa verdade. Eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Por causa dessa exclusão, o reino seria estendido aos gentios, que somos nós, eu e você.
formando uma nova comunidade, a igreja. Comunidade essa que é chamada a frutificar. Jesus mostra que o fato dele ter sido rejeitado pelos líderes judeus não impediu o cumprimento do plano de Deus. O reino agora seria revelado por meio da igreja, que é formada por todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aqui entra outra passagem essencial para esse estudo aqui, esse breve estudo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus está falando para Pedro. Ele diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja não é Pedro, não é o homem Pedro, a pessoa de Pedro, mas a confissão de fé que Pedro fez. Antes disso, lá no versículo 16, Pedro disse assim, olha, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra viva. E aqueles que confirmam isso, que aceitam essa verdade no seu coração, se tornam parte de uma edificação espiritual. A rocha mencionada por Jesus é a revelação divina da identidade messiânica de Cristo, que se tornou o fundamento da igreja. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Tanto que ele descreveu a igreja como edifício espiritual. Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, olha o que ele escreveu para a igreja. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui nós podemos ver o eco do Salmo 118, ou o Salmo 118 ecoando em toda a sua profundidade. Jesus é a pedra viva, a pedra escolhida e preciosa. Só que muitos ainda hoje a rejeitam. Aos que creem, porém, ele transforma suas vidas em templos vivos, em um sacerdócio santo. No verso 24, diz assim: Este é o dia que o Senhor fez. Eu voltei lá no Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Irmãos, essa é uma proclamação de fé. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Você pode declarar isso todos os dias. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, você pode dizer: esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Não importa como seja o seu dia, esse é o dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. O seu dia, o dia de hoje. Amém? Você não depende das circunstâncias ao seu redor, mas você depende somente de guardar no seu coração a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando você tiver que enfrentar tempestades, lutas, perdas, esse é o dia que o Senhor fez.
Encare o seu dia com fé. Encare o dia de hoje com fé. Porque Deus te ouviu, porque Jesus é a sua rocha firme, porque o reino de Deus está se manifestando agora na sua vida, porque você faz parte da igreja edificada sobre Cristo e porque Ele está com você todos os dias. Rejeitado pelos homens, Jesus se tornou o centro do plano de Deus. Ele é uma pedra angular. Ele é o alicerce da nossa fé, da nossa esperança e da nossa salvação. A cada novo dia nós temos a oportunidade de nos alegrar, porque a obra de Deus continua sendo feita em nós e através de nós. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê provisão, livramento, unção e graça. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Escreva a área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? E declare com fé: o meu Deus ouve a minha oração. O meu Deus ouve a minha oração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos alegramos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor nos concedeu. Nós louvamos o Teu nome nesse dia, Pai. Obrigado porque, mesmo tendo sido rejeitado pelos homens, Jesus se tornou a pedra angular, a base da nossa fé. Que nós possamos considerar a preciosidade de Cristo e firmar a nossa vida sobre Ele. Pai amado e querido, renova hoje a fé daquele que se encontra abatido. Restaura a esperança daqueles que um dia foram rejeitados. Alegra, ó meu Deus, o coração da pessoa que está nesse momento passando pela aflição, pela dor, pelo luto. A Tua palavra nos garante que quem crê na pedra angular jamais será envergonhado. Abençoa-nos, ó Deus, com a alegria da Tua salvação e com o poder da Tua presença. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla nesse instante, ó Deus, cada nome do filho, da filha, do esposo, da esposa, do genro, do sobrinho, do amigo. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está passando por um momento difícil no seu relacionamento conjugal. Ó Deus, não permita que essa família seja destruída, Pai. Tem misericórdia dessas crianças, ó Deus. Não deixe que esse lar seja destruído. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance, ó Deus, esse coração duro desse homem, dessa mulher, que já tomou uma decisão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Senhor também pode convencer essa pessoa que já tomou no seu coração a decisão pelo divórcio, pela separação. Ó Deus, que o Senhor restaure esse relacionamento. Que o Senhor conceda provisão para aqueles que estão passando por um tempo de escassez. Que o Senhor nos dê a cura das nossas enfermidades. E, acima de tudo, que o Senhor nos dê a Tua salvação. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos.
porque oramos no nome precioso do teu Filho Jesus. Amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela. Não guarde apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tem momentos em que o Senhor sussurra ao nosso coração: levante-se, eu tenho algo novo para você. Esse chamado ecoa no relato de Abrão. A partir de Gênesis capítulo 12, Deus inaugura não apenas uma jornada geográfica na vida do patriarca Abrão, mas uma virada na história da salvação da humanidade. Esse texto que eu li é a pedra fundamental do projeto redentor que atravessa toda a Bíblia. Para o mundo antigo, abandonar a terra e a parentela era como abrir mão de segurança social, em troca de uma confiança radical no Deus que guia o futuro. Nessa reflexão de hoje, nós vamos ver 4 mudanças que Deus operou na vida de Abrão e o que elas significam para nós que vivemos os nossos próprios tempos de mudanças e de transição. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final, você acaba esquecendo. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Amém? Porque assim nós conseguimos fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas. Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Você que é membro está assistindo esse vídeo um dia antes dele ser postado, dele se tornar público aqui no YouTube. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, a primeira mudança que Deus quis operar na vida de Abrão era uma mudança geográfica. Ele diz: sai da tua terra. Abrão saiu de Ur, passou por Harã
e finalmente chegou até Canaã. Não foi só uma mudança de endereço. Aquela mudança geográfica foi a ruptura com o polo cultural mais avançado da época para uma terra desconhecida. Deus abriu mão de explicar todos os detalhes. Deus mostrou apenas a próxima parada. Quando o Senhor nos move, Ele raramente entrega o mapa inteiro, mas Ele promete a sua presença em cada passo que nós dermos. Hoje começa um novo mês e talvez você esteja diante de alguma mudança. Talvez um novo trabalho, talvez você esteja realmente mudando de cidade, talvez um novo projeto, uma mudança de igreja, que é muito comum acontecer, uma mudança de ministério. A obediência de Abrão nos lembra que nós não avançamos por total compreensão, mas nós avançamos e rompemos pela fé na voz daquele que nos chamou. A outra mudança proposta por Deus era uma mudança radical nos relacionamentos. Deus diz assim, olha, deixa a tua parentela. Na cultura patriarcal judaica, os laços familiares garantiam sustento, proteção e identidade. O pedido de Deus era, portanto, contracultural. Mas ainda assim Abrão respondeu, levando com ele apenas a sua esposa, Sara, e o seu sobrinho Ló. E à medida em que ele avançava, ele acabou se separando de Ló, em Gênesis 13. Abraão aprendeu a confiar em alianças feitas diretamente com o Senhor e formou novos vínculos em torno dessa promessa. O que é que nós podemos aprender com isso? Momentos de mudança ou períodos de mudança podem muitas vezes redefinir amizades, alianças de trabalho ou até mesmo o jeito de nos relacionarmos em casa. Quando Deus muda o nosso quadro relacional, Ele também molda o nosso caráter. A outra mudança proposta por Deus foi uma mudança de identidade. Ele diz assim, já não te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de uma multidão. E Deus faz essa mudança lá no capítulo 17 do Gênesis. O nome antigo, Abrão, lembrava apenas a honra familiar. Agora, o novo nome, Abraão, apontava para o futuro que Deus estava determinando. Receber um novo nome de Deus é receber um novo propósito. Deus muda nomes quando isso é necessário. Em Cristo, Deus continua mudando os nossos nomes. O nome de culpado para perdoado. O nome de sem esperança para herdeiro da promessa. Deus não nos chama mais de servos ou escravos. Agora, Ele muda o nosso nome, Ele nos chama de amigos, de filhos. Aqui na história de Abraão, nós vemos também uma mudança de propósito. A bênção estava sendo estendida de um clã, o clã de Abrão, para todas as famílias da terra, de acordo com o texto. A promessa diz assim,
em ti serão benditas todas as famílias. Essa promessa transcende gerações e ela culmina em Jesus. O apóstolo Paulo declara que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Esse descendente é Cristo. O Evangelho de Mateus inicia lembrando que Jesus é filho de Abraão, em Mateus capítulo 1. A migração de Abraão, a redefinição dos seus laços e a nova identidade recebida convergem no nascimento do Messias, por meio de quem a bênção alcança judeus e gentios, que somos nós. As mudanças que Deus promove na nossa vida, na sua vida, não terminam em nós. Elas nos transformam em canais para abençoar outras pessoas. Quando nós percebemos o fio divino que conecta a tenda de Abraão ao madeiro da cruz, nós entendemos que cada mudança permitida pelo Pai, cada deslocamento, cada adeus e cada recomeço podem carregar um propósito eterno. Você está vivendo um tempo de mudanças? Tenha fé, creia na promessa de Deus. Deus está contigo antes, durante e depois. Deus é um Deus que contempla com compaixão as etapas da nossa vida. Assim como Abraão, nós somos também chamados a crer contra a esperança, a caminhar quando o destino ainda está em aberto e a confiar que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Permita que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida coragem, determinação, fé, perseverança, para que você compreenda e receba essas mudanças que estão acontecendo na sua vida como permissão de Deus, para que você viva um novo tempo. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém da sua família ou alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez alguma circunstância adversa tenha te incomodado, tenha atrapalhado a sua paz. Escreva aqui a sua petição, a sua causa diante do Senhor. Vamos falar com Ele nesse momento. E declare pela fé a seguinte expressão: eu confio nos planos de Deus. Abraão teve que confiar, irmãos. Ele não sabia para onde estava indo. Ele não sabia quais os perigos que ele iria enfrentar, quais os problemas que ele iria enfrentar. Mas ele confiou e obedeceu, porque ele estava firmado na promessa do Senhor. Por isso, escreva aqui nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, um dia o Senhor chamou Abraão para sair do conforto da sua cidade, para sair de Ur e ir até os campos desconhecidos de Canaã. Nós te louvamos porque ainda hoje o Senhor nos chama para um novo tempo, para um novo começo, para uma nova fase da nossa vida. Eu quero orar, meu Deus, nesse momento, por todos aqueles que estão vivendo um tempo de mudança em suas vidas. Eu oro por essas pessoas que
vão enfrentar mudanças geográficas, que por si só já são um transtorno. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor conceda graça ao teu filho e à tua filha. Que o Senhor dê provisão. Que o Senhor estabeleça novas conexões nessa nova fase. E que o Senhor coloque na mente e no coração dessa pessoa que está me ouvindo a convicção, a certeza de que o Senhor vai adiante dela, preparando o caminho. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão vendo os seus relacionamentos se reconfigurarem. Derrama a tua graça, ó Pai, para que haja perdão, sabedoria, reconciliação, amor, para que essa pessoa possa discernir o tempo do Senhor e construir pontes onde hoje existem abismos. Para aqueles que têm carregado durante toda a sua vida rótulos de fracasso, de culpa, que o Senhor grave no coração dela o novo nome que Cristo oferece. Filho, filha, amado e amada pelo Pai. Ó Deus, eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, para que elas possam ser canais de bênção, para que muitas vidas possam ser abençoadas através dele, através dela. Enche-nos, ó Deus, com o mesmo Espírito que guiou Abraão durante a sua caminhada, para que os nossos passos, as nossas escolhas, cooperem com o teu plano de redenção. Nós entregamos diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que lutam contra as enfermidades. Eu oro por essas pessoas que passam por crises financeiras, por conflitos conjugais, por batalhas emocionais. Eu peço que o Senhor nos dê fé, perseverança, coragem e ousadia para que nós continuemos rompendo, mesmo sem saber o caminho, mesmo sem saber como será o dia de amanhã. Nós confiamos em Ti. Visita, ó Deus, cada lar, cada família aqui representada. Conceda a Tua paz. Renova, Senhor, o Teu propósito na vida dessa pessoa. Mostre a ela que o Senhor é o Deus do impossível. Conduza ela em segurança, mesmo que ela tenha que passar por momentos de incerteza. Firma os pés dela na promessa, até que ela possa dizer como Abraão: Ele é o Senhor, a minha porção e a minha herança. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo do novo que Deus tem preparado para você. Amém? Ele conhece a sua vida, Ele sabe das suas limitações e Ele vai à frente, preparando o caminho para você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo presente deste dia e por mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz. Ó Deus, que cada pessoa que está aqui receba o renovo, o alívio e a sabedoria que vem do Senhor. Que essa palavra encontre morada no coração daquele que está cansado, preocupado,
de quem não vê mais saída ou já perdeu a esperança. E que ela lembre esse irmão e essa irmã de que o teu tempo nunca falha. Mesmo que eles estejam esperando há muito tempo, mesmo que pareça que nada está se movendo, nós cremos que o Senhor age no invisível, no silêncio, no tempo exato. Por isso, Pai, abençoa cada um com paciência, com força, com fé e com uma nova visão sobre o tempo. Que este seja um dia marcado pelo consolo do Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre os seus planos e sobre tudo aquilo que você tem buscado de Deus em oração. Que o seu dia comece com esperança, com fé renovada e com a certeza de que Deus está presente, mesmo quando as coisas parecem não estar a seu favor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero te pedir um favor antes da gente começar essa palavra. Se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, dê o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda muito, irmãos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você vai continuar recebendo reflexões bíblicas e orações todos os dias aqui no seu aplicativo do YouTube. E se puder, mande essa mensagem para os seus contatos. Mande essa palavra para alguém que está esperando por algo, porque essa mensagem de hoje é para aqueles que estão cansados de esperar. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz assim, olha: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não somos capazes de entender tudo o que Deus faz. O mundo está cada vez mais acelerado. Tudo é para ontem. Tudo exige resposta imediata. Tudo parece estar competindo pelo nosso foco, pelo nosso tempo, pela nossa paz. As notificações não param, o celular vibra, o relógio desperta, a agenda aperta e o corpo vai entrando num modo automático. A gente levanta, corre, resolve o que dá para resolver, ignora aquilo que não cabe no nosso dia e vai seguindo a vida. E nisso, o tempo deixa de ser tempo, ele vira pressão. O relógio já não marca apenas as horas, ele marca o quanto nós estamos atrasados, o quanto nós ainda não conquistamos, o quanto estamos ficando para trás diante de uma geração que parece conquistar tudo mais rápido do que a gente. É uma corrida invisível, silenciosa, mas exaustiva. Uma corrida contra os outros, contra os prazos, contra o cansaço, contra o medo de não dar tempo de ser feliz. E sem perceber, a gente começa a tratar Deus como se Ele fosse parte dessa engrenagem. Nós queremos orações com retorno imediato. Queremos respostas sem silêncio. Queremos promessas com data marcada. Só que Deus não funciona assim.
Deus não está dentro da ansiedade moderna. Ele não vive sufocado por essa lógica de produtividade e urgência. Ele é Senhor do tempo e também é Senhor do intervalo. Só que nessa ânsia de correr com tudo, de resolver tudo, de acompanhar tudo, a gente acaba perdendo o essencial. Porque quando o mundo corre, a alma se esconde. E o que é espiritual acaba silenciando. O que era para ser sagrado começa a parecer dispensável. A oração vira um hábito esquecido. A leitura da palavra vira mais uma tarefa adiada. E pouco a pouco, a conexão com o céu vai ficando fraca. Não porque Deus se afastou, mas porque a gente parou de orar. Tem pessoas que ainda amam a Deus, mas já não o escutam mais. Tem gente que continua crendo, mas não confia mais no tempo dele, porque trocou a comunhão pela correria, trocou o quarto secreto pela pressa do dia e agora vive tentando resolver com força humana o que só se revela no Espírito. Mas escuta isso. Nós não vemos o tempo de Deus com os olhos da ansiedade. Eu vou repetir isso. Nós não vemos o tempo de Deus com os olhos da ansiedade. Nós só conseguimos enxergar o tempo de Deus com os olhos da fé. E a fé, muitas vezes, precisa de silêncio, de espaço, de entrega. Nós precisamos voltar a parar, irmãos. Voltar a ouvir, cultivar a presença, viver no tempo dele e não no ritmo desgovernado desse mundo. Porque quem corre demais cansa e quem cansa demais acaba se desviando. Desvia da vontade de Deus, da sensibilidade, desvia da paz. É por isso que tem gente vivendo esgotada, sem saber por quê. Porque já não consulta mais o céu, porque já não sente mais a presença do Espírito Santo, porque trocou o tempo de Deus por um tempo que só exige de nós, mas que não nos preenche. Deus não vai competir com esse barulho, com essa loucura. Ele espera que você decida voltar. Não com pressa, mas com verdade. Não com culpa, mas com vontade de recomeçar. E se você voltar, você vai perceber. O tempo dele sempre esteve lá, esperando o seu coração parar de correr para ouvir. Escreva aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E junto com o seu pedido de oração, declare pela fé o seguinte: Deus não se atrasa. Você pode escrever isso aqui nos comentários? Deus não se atrasa. Em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim, olha: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Se existe um capítulo que poderia traduzir a vida de quem confia em Deus, mesmo quando tudo parece estar dando errado, é esse aqui, o capítulo 3 de Eclesiastes. Porque Salomão não nega a dor, mas ele também não ignora o propósito. Tudo tem o seu tempo, é o que ele escreveu. E esse tudo inclui você, inclui a sua vida, inclui aquilo que você está esperando, o que você está vivendo agora e até o que você perdeu e ainda não entendeu o porquê. Deus não desperdiça tempo. Se ele ainda não fez, não é porque esqueceu. É porque ainda não é o tempo certo. E eu sei que é difícil ouvir isso.
quando o coração está cansado, quando o tempo que você tem é esse, e ele parece estar escapando entre os seus dedos. Você só vê o agora, mas Deus vê o futuro, ele vê o que vem depois. Você só sente o peso do choro, ele já preparou o tempo da dança, o tempo da festa. Você se desespera quando as coisas demoram a acontecer, mas Deus está te preparando no silêncio. Sabe, irmãos, porque tem coisas que não podem ser apressadas. Tem cura que leva tempo. Tem bênção que exige uma estrutura emocional. Tem resposta que, se vier antes da hora, acaba se perdendo. E tem gente que vive pulando etapas, achando que está sendo forte, quando na verdade está atropelando aquilo que Deus queria que fosse algo mais profundo, sabe? Não se apresse, não pule o processo, não tente viver fora do tempo de Deus, porque o que é feito no tempo dele é completo. Chega com paz, com sentido e com profundidade. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Existe um tempo certo para todas as coisas. A sua vida está dentro do propósito de Deus. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém ou uma situação específica, coloque ela aqui e declare pela fé: Deus não se atrasa. Amém? Deus não se atrasa. Escreva isso com convicção. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por essa mensagem que chegou até nós com tanto amor, com tanta clareza e com tanta direção. Obrigado porque mesmo quando nós nos sentimos perdidos no tempo, o Senhor continua sendo o Deus que não perde o controle de nada. O tempo pode parecer lento para nós, mas ele nunca está fora do teu plano. O Senhor é bom, o Senhor é justo e o teu tempo é perfeito. Eu peço que o Senhor acalme a nossa mente. Aquieta, Senhor, esse coração que está cansado de esperar. Ensina essa pessoa que está me ouvindo agora a viver dentro do teu tempo, mesmo sem entender tudo. Que ela não desista no intervalo, que ela não largue a fé no meio do caminho. Dê força, ó Deus, para aqueles que pensaram em parar, em desistir. Dê ânimo para quem já não sente mais nada. Restaura, ó Senhor, o relacionamento daqueles que se afastaram porque acharam que o Senhor estava demorando demais. Eu quero orar por essa irmã, por esse irmão, que estão esperando por uma resposta na justiça, que estão enfrentando um processo, aguardando um recurso, uma causa difícil, e parece que as coisas não andam. Senhor, toca com a tua mão poderosa, move corações, abre portas, traz justiça, solução. Se for da tua vontade, Pai, que venha o sim, mas se for o não, que essa pessoa tenha paz para aceitar e seguir em frente com confiança no Senhor. Eu quero orar por todas as pessoas que enfrentam dificuldades financeiras, por aqueles que estão sem trabalho, sem renda, cheios de contas e dívidas. Abre uma porta, Deus, traz oportunidade. Levanta essa casa, sustenta esse lar. Não permita que falte o pão, não deixe que falte o básico. Dê sabedoria, direção e provisão. Eu oro por cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada pai, cada mãe, irmãos, esposas, maridos, pessoas queridas
que estão enfrentando dificuldades em qualquer área de suas vidas. Que a tua mão alcance cada uma dessas pessoas com graça e amor. Eu oro também, ó Deus, por aqueles que lutam contra os vícios, contra pensamentos ruins, traumas antigos. Liberta, Senhor. Tira o peso da alma, quebra correntes, sara as feridas profundas, traz vida nova. E eu clamo, Senhor, especialmente por quem tem orado há muito tempo pela salvação de alguém que ama. Pessoas que estão ouvindo essa oração com lágrimas nos olhos, porque o filho ainda não voltou, o marido ainda não se entregou, a esposa ainda não entendeu o valor da tua presença. Entra nessas casas, Pai. Entra nesses corações. Faz o impossível acontecer. Eu apresento a Ti cada pedido de oração escrito aqui nos comentários. O Senhor sabe o que cada pessoa está vivendo. O Senhor conhece cada história, cada dor, cada súplica. Que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Que nenhuma oração se perca. Que nenhum clamor passe despercebido. E que no tempo certo, no tempo do Senhor, cada resposta chegue com paz e com propósito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Se ainda não aconteceu, é porque Deus está trabalhando. E no tempo certo, Ele cumprirá todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Amém? Essa palavra abençoou a sua vida? Então mande ela para os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, o Senhor continua cuidando de nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, por todas as vezes em que reclamamos, murmuramos, ao invés de agradecer, por todas as vezes em que nos afastamos da Tua presença, quando deveríamos nos aproximar ainda mais de Ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados. Eu quero orar especialmente por essa pessoa que perdeu a alegria, que não consegue mais enxergar motivos para agradecer. Renova essa vida, ó Deus. Que esta mensagem traga esperança, traga paz, dê a ela um novo ânimo. Que a Tua presença nos envolva neste momento. Que possamos sentir o Teu toque, o Teu amor, a Tua mão nos sustentando, nos guiando e nos ensinando a viver segundo a Tua vontade. Nós Te entregamos tudo, porque tudo pertence a Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor renove as suas forças
e encha o seu coração de paz neste momento. Eu não sei como está o seu dia, como estão os seus pensamentos, mas eu sei que Deus já preparou algo para falar ao seu coração. Amém? Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante para que esse canal continue existindo. Dê o seu like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Leva apenas alguns segundos. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Amém? Para você receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera relevante o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, tem tanta gente fazendo tantas coisas aqui nas redes sociais, né, no YouTube, e nós estamos aqui há 10 anos pregando a palavra de Deus todos os dias. Então, se você reconhece esse trabalho, se você reconhece esse esforço e quer apoiar o nosso ministério, considere se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. O que importa é a atitude do seu coração. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente no seu coração. Amém? E no final dessa mensagem eu quero fazer uma oração especial por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E hoje eu vou pedir para você declarar pela fé uma expressão que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Você pode declarar isso pela fé aqui nos comentários, com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, a igreja de Tessalônica enfrentava desafios intensos quando essa carta aqui foi escrita. Os cristãos daquela cidade viviam sob forte perseguição e eram constantemente pressionados a abandonar a sua fé. Paulo, quando escreveu essa carta, não estava falando para pessoas que viviam em conforto, mas para irmãos que conheciam o sofrimento de perto. Ainda assim, a instrução do apóstolo Paulo era muito clara: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Olha que coisa interessante. Paulo sabia que a fé cristã não estava condicionada às circunstâncias, mas ela se baseava na relação que a igreja tinha com Deus. A exortação de Paulo não era um conselho simplista para ignorar as dificuldades, mas um chamado à maturidade espiritual. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que a verdadeira alegria não vem daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que Deus faz dentro de nós. Paulo não estava escrevendo um tratado teológico complexo aqui, mas ele estava dando instruções objetivas para a vida cristã diária. Palavra que serve para nós até os dias de hoje. Ele queria que aqueles irmãos, em meio à perseguição, não se esquecessem de 3 coisas fundamentais.
alegria, oração e gratidão. Vou repetir. Paulo dá uma ênfase aqui na alegria, na oração e na gratidão. E esse ensinamento continua sendo essencial para nós até hoje. Porque, assim como aqueles cristãos do primeiro século, nós também enfrentamos lutas. Nós enfrentamos incertezas, momentos de dor. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se sentindo esgotado, desmotivado, sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos desafia a enxergar além daquilo que vemos, além daquilo que sentimos, e a nos agarrarmos ao que sabemos que é a verdade. Deus continua no controle. Então, se hoje a alegria parece distante, se a oração tem sido difícil e se a gratidão já não tem encontrado espaço no seu coração, saiba que Deus quer restaurar tudo isso em você. Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer que a sua alegria não esteja baseada naquilo que acontece ao seu redor, motivada pelas circunstâncias, mas que a sua alegria esteja na presença dele dentro de você. Deus restaura a nossa alegria quando aprendemos a nos entregar completamente a Ele. E isso não significa que os problemas vão desaparecer, que a vida vai se tornar perfeita, ou que nunca mais vamos enfrentar dias difíceis. A restauração da alegria acontece quando, em meio a tudo isso, o nosso coração encontra descanso em Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que a alegria, ela só nos invade quando aqueles problemas que nós temos enfrentado finalmente forem embora. Mas e se Deus quiser restaurar a sua alegria agora, enquanto você está ouvindo essa palavra? Ou no meio desse processo, no meio do deserto, no meio da espera? A alegria de Deus não depende do que acontece ao nosso redor. Ela nasce dentro do nosso coração por causa da certeza que temos de que Ele está no controle, de que o Senhor é bom e de que nada pode nos separar do amor dele. Quando essa verdade se torna real dentro de nós, a vida ainda pode ter desafios, mas o nosso coração permanece firme. Deus restaura a nossa alegria quando paramos de lutar sozinhos. Porque a verdade é que tentar carregar tudo sozinho é muito exaustivo. Tentar resolver tudo, entender tudo, antecipar tudo, é um peso que ninguém consegue suportar por muito tempo. Mas quando a gente aprende a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, a nossa mente se acalma, o nosso coração se fortalece e a nossa fé se renova. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo que a alegria já se foi há muito tempo, que o brilho no olhar, a leveza no coração, o entusiasmo pela vida desapareceram. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele não quer que você viva assim. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, reacender aquilo que o tempo e as lutas apagaram. A alegria do Senhor não é frágil, não é uma emoção passageira, não é algo que o vento leva, é uma força. É o que te faz levantar da cama nos dias difíceis, o que te dá coragem para continuar. Ela é que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece desmoronar. E essa alegria pode ser restaurada agora mesmo.
quando você decide confiar em Deus, quando você escolhe olhar para Ele e não para as circunstâncias, quando você entende que, independente do que esteja acontecendo, o Senhor está ao seu lado, te sustentando. Deus quer te levantar hoje. Deus quer trazer de volta a alegria que foi roubada. Ele quer encher o seu coração de paz, de esperança e de força. Você não precisa continuar assim. Levante a sua cabeça. Coloque um sorriso no seu rosto. Deus está te chamando para viver algo novo. A escolha está nas suas mãos. O Espírito Santo é aquele que nos consola, nos fortalece e nos renova. Ele é quem trabalha dentro de nós para restaurar a alegria que o mundo, as dificuldades, as lutas tentam roubar da gente. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Perceba que essa alegria e essa paz não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem das respostas que nós estamos buscando. Elas vêm pelo poder do Espírito Santo. É o que diz o texto. É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá forças quando estamos fracos. É Ele quem renova a nossa esperança quando tudo parece perdido aos nossos olhos. É Ele quem nos faz sentir que Deus está por perto, mesmo quando as nossas emoções dizem o contrário. Talvez a sua alegria esteja apagada porque você tem tentado encontrá-la nos lugares errados. Talvez você esteja buscando preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com distrações. Mas a alegria verdadeira, aquela que vai permanecer, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. E hoje, Ele quer encher o seu coração. Ele quer renovar o seu ânimo. Quer fazer com que você volte a sentir a paz que vem de Deus. Aquela paz que excede o nosso entendimento. Então, se você sente que perdeu essa alegria, peça ao Espírito Santo que a restaure. Peça que Ele te renove, que Ele te fortaleça, porque Deus é fiel para cumprir essa promessa. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: Jesus Cristo mudou meu viver. Escreva isso com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por uma situação específica, coloque ela aqui. A oração de um justo tem poder. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus move os céus e, segundo a vontade dele, ele nos atende. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, com o nosso coração sincero. Obrigado porque Tu és um Deus de restauração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa mergulhados na tristeza, na melancolia. O Senhor não nos criou para vivermos sem esperança, sem alegria e sem propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, o Senhor continua sendo a nossa rocha, o nosso abrigo seguro. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada.
Talvez ela tenha carregado um peso grande demais. Talvez ela tenha olhado para trás e sentido que a alegria que um dia teve já não está mais ali. Mas eu creio que o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor é aquele que transforma lágrimas em festa, que transforma a tristeza em louvor, que transforma o peso em leveza. Pai, toca esse coração agora. Espírito Santo, sopra sobre essa vida. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra sinta agora o teu amor preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, renovando a esperança. Que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor está com ela, segurando-a pela mão, sustentando-a em cada passo. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu coloco diante do Senhor aqueles que perderam uma pessoa querida e que sentem que a alegria foi arrancada deles junto com essa pessoa. Eu oro por aqueles que estão lidando com enfermidades, com dívidas, com preocupações que parecem não ter fim. Entra, Pai, com a tua provisão, entra com a cura, entra com a tua restauração. Renova a alegria. Conceda-nos essa alegria que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que somos amados por um Deus que nunca nos abandona. Que essa pessoa se levante hoje com um novo ânimo, com um novo sorriso, uma nova força, um novo brilho no olhar. Porque o Senhor já começou a obra dentro dela. Nós te agradecemos por tua fidelidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Que esse dia seja marcado por um renovo profundo. Nós oramos, cremos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba a alegria de Deus no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra do Senhor diz em Salmos 126, versículos 5 e 6, que aqueles que semeiam chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente, voltarão cantando, trazendo os seus feixes de trigo. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida agora. Se você está semeando com lágrimas, se você tem caminhado com dificuldade, com o coração pesado, saiba que Deus já preparou o tempo da sua colheita. A alegria que hoje parece distante vai voltar. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, Deus pode transformar em renovo. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para o grupo da família, para o grupo da igreja. Mande para as pessoas que você ama. Certamente tem alguém que precisa ouvir isso. Espalhe as boas novas da palavra de Deus. Espalhe a alegria. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.